estudo dessa manhã, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade de estudo que estamos tendo, que a gente possa ter uma manhã de muito aproveitamento, que os ensinamentos que André Luiz disponibilizou para nós no livro No Mundo Maior seja interiorizado e sejam direcionamentos para a gente se melhorar, se modificar cada dia mais, entender a nós mesmos, né? Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós nessa manhã, que esse estudo possa transcorrer mais tranquilo possível. Na semana passada, nós tivemos o estudo do capítulo 10, o título é Dolorosa Perda, e hoje é o capítulo 11, Sexo. No entanto, como na semana passada Dona Diva nem a Dona Lalinha não estiveram presentes, eu estou com uma tal de crise de sono, Dilon, não acordo. Então nós vamos fazer uma recordação da semana passada, que eu acho que é mais interessante para a gente se situar e entender essa Hoje eu tive questão. sorte, minha filha ligou para mim, era 8 horas. Dormiu bem no Acordei. sábado. Que bom que você ligou, porque senão eu não acordava. Eu demoro demais a dormir à noite, mas de manhã eu não acordo. Aí o sono vem no horário do dia. Uhum. E aí ela ligou, falou, que bom que você ligou, porque se você não tivesse ligado, aí eu tinha perdido o nosso estudo de novo hoje. Graças a Deus que ela me acordou. Eita. Muito bem, então nós estamos vendo nesse capítulo Dolorosa Perda a equipe do André Luiz, liderada pelo mentor da equipe, o Calderaro, e eles estavam fazendo aquele atendimento aos encarnados. É interessante a gente saber, né, e a gente ter essa certeza que nós nunca estamos só. Nós temos sempre a companhia, e quando nós nos permitimos, a espiritualidade ela atua e nos auxilia, né, diante das provas, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, enquanto encarnado, enquanto aqui na crosta terrestre. Então, eles estavam dentro da noite, percorrendo a crosta terrestre, Calderaro, André Luiz e a equipe, e quando eles encontraram uma entidade, um espírito que estava aflito, um coração materno, uma mãezinha. A mãezinha procurou Calderaro e o André Luiz, estava demonstrando assim na face muito sofrimento, muita dificuldade, e pedindo pela filha. Minha desventurada filha precisa de ajuda, Calderaro. Então a filha dela estava encarnada, né? Estava aqui na Terra, encarnada, e a mãe já estava no plano espiritual, já fazia uns 8 anos que ela tinha desencarnado. Então o Calderaro demonstrou assim que já conhecia a senhora, já conhecia até o problema que ela estava apresentando, e falou, mas ela piorou, né? Sua filha ficou pior? E ela disse, muito, muito, muito. E já perdeu a grande oportunidade, então nos chama a atenção essa frase, já perdeu a grande oportunidade. Aí a mãezinha fala, não, ainda não, né? Mas está quase perdendo, né? Ela está passando por uma dificuldade muito, muito difícil, né? Então, a Calderaro falou que tinha que, então, sem demora, né, procurar aquela senhora, né, aquela mãezinha,
aquela outra, a filha, né, da senhora, que estava necessitando de ajuda. Né, que estava necessitando de ajuda. Aí chegaram lá e encontraram, então, a Cecília, que é o nome da jovem, né? Uma jovem que estava com dificuldade, estava enferma, né? Estava num local, num leito, sendo atendida por uma enfermeira e, e apresentava assim um quadro assim muito desolador, um quadro muito triste. Ela estava apresentando assim que estava com muita dificuldade. Aí então a mãe, a Calderaro resolveu então explicar um pouquinho, né, o que estava acontecendo ali. Então aquela moça, ela era uma moça levada à leviandade, né, leviandade, jovem ainda, ela é filha de uma família mais tradicional ali, que tinha recursos. A mãe partiu para o plano espiritual, desencarnou e ela começou a se entregar ao desvario da vida mundana, né? Às festas, ao sexo de forma sem o casamento. Imagina nessa época, isso era uma coisa terrível, né? 1900, na década de 40. Então ela estava envolvida então com várias situações e tinha engravidado. E ela não queria o filhinho, queria se desfazer do filhinho que tinha tido de forma leviana. E o filhinho estava ali lutando pela vida, né? Aquele espírito queria reencarnar. Aí então explicam que era um comparsa, né, do passado que estava ali com ela, um comparsa do passado. E que eles estavam juntos, né? Então ali apresentou-se então a oportunidade, né, dele retornar à Terra, tendo como mãe aquela moça, a Cecília, mas a Cecília não queria ele, né? Imagine, eu sou jovem, vou enfrentar a sociedade. Naquela época era bem mais difícil, uma questão assim de ter uma experiência fora do casamento, né? E ela não tinha casado ainda, estava solteira, e ela queria aproveitar a vida. E a criança estava ali, né, rogando, né, a oportunidade de reencarnar. Então, ali então, era um quadro assim, bastante difícil, né, para aquele espírito que estava ali e para a mãe que estava querendo, né, que a filha aceitasse aquela reencarnação. E ela estava assim já com corpo físico todo comprometido, que ela já tinha tomado algumas medicações, algumas ervas para poder provocar o aborto. Então ela estava numa situação assim bastante complicada, bastante difícil. E a enfermeira estava ali e ela queria que a enfermeira fizesse a intervenção porque os médicos não aceitaram. Sob a intervenção de Calderaro e outros da equipe espiritual, eles tinham intuído os médicos a não proceder ao aborto. E então ela encontrou essa amiga, que era uma enfermeira, e ela queria que acontecesse, né? E ela dizia: eu odeio esse filho intruso, né, que eu não pedi, vou expulsar, vou expulsar. E a criança, né, mentalmente essa conversa, né, acontecia. A criança dizia: poupa-me, né, não, deixa eu viver, né, quero acordar no trabalho, quero reajustar o destino, me ajuda, né, eu vou resgatar minha dívida que eu tenho com você. Então eles tinham um compromisso, né, um comprometimento, aliás, do passado, em uma outra vida, que eles foram comparsas,
e nessa vida eles estavam ali se degradando para poder ele, né, querendo reencarnar e ela querendo evitar aquela, aquela reencarnação. Então, o procedimento dela era de tentativa de aborto ali, né? E a enfermeira estava ali ajudando. Bom, então ela estava cansada bastante, né, de todo aquele processo. Ela já estava bastante debilitada, mas ainda assim ela queria que a enfermeira auxiliasse. E a espiritualidade estava ali tentando mudar ela, mudar de ideia, né? E ela dizia: olha, eu estou cansada, né? Mas eu quero assim mesmo, que faça, proceda a intervenção e tudo mais. Mas a filha chorava, né? A mãe também chorava ali ao lado, tentando influenciar ela, e ela lidava com aquela questão da perspectiva que ela ia enfrentar caso aquela criança sobrevivesse, né? O preconceito numa sociedade muito conservadora, né? Imagina, na década de 40, a pessoa engravidar sem estar casada, sem ter um companheiro, era uma coisa muito séria, e a sociedade, a própria família virava as costas para aquela pessoa, né? Então ela tinha diante de si um futuro assim bastante difícil, e ela não queria enfrentar isso. Ela queria ter aquela vida libertina que ela sempre teve e nada de se manter naquela situação. Ela sentia então o peso, né? Então essa era a situação da Cecília. Alguém quer fazer algum comentário até aí? Ana Diva, Dona Lalinha? É um caso seríssimo, e como acontece isso aí, né? Se soubesse, se toda mãe que soubesse que é uma oportunidade grandiosa carregar um bebê no ventre e ter a vida para ele, como é grande essa oportunidade, ninguém fazia isso, mas direto tem, né, aborto, direto. Aqui os pais de Deus, o Deus é abortivo, né? Direto a mãe está abortando criança porque ele está de Deus, jogando a oportunidade fora. Eu sempre falo aqui em casa, graças a Deus, tive meus filhos tudo, deixei de ter mais alguns por falta de saúde, mas nunca tive um aborto nem espontâneo, nem nada. Graças a Deus. Minha criança veio de boa. Ainda tive mais um outro, que é o neto. O neto veio, aí eu acho que porque o Maurício, meu irmão, mesmo fala, acho que provavelmente ele era para ser o quinto filho. Não teve jeito, veio de barriga de aluguel. A mãe não quis ele, é filho do meu filho, né? Mas a mãe não quis e eu abracei de primeira. O meu caçula. Então tenho 5. Nossa, isso está acontecendo tanto hoje, essas coisas, né? Meu Deus, esses abortos hoje, gente do céu. Acontece tanta coisa, gente. Tá vendo? Eu tenho uma filha de uma amiga minha que diz, ela foi num centro com a menina, porque a menina tem problema. Nossa, não fala nem nada, ela já está com 30 e poucos anos. Ela é da idade de uma neta minha, está com 36, parece. 35 ou 36. E ela não fala, não come com a mão, e a mãe tem aquele cuidado, aquela coisa, meu Deus do céu, aquela mulher velha para aquela filha. Então, ela procurou tudo que foi coisa, benzedor, curador, centro espírita, tudo, médico, tudo. E não teve, não tem cura, tá? Parece uma criança, ela tem, bem pequena ela, tudo, né? Então, no centro espírita falaram
que ela veio, tá pagando o que ela fez, que ela botou muito, ela não teve filho na outra encarnação, para abortava tudo, abortava, ficava grávida, abortava. Certo era assim, liviana, né? E então quando ela me falou, eu falei, agora, mas isso não é assim, né? E agora, depois que eu comecei a ver o espiritismo e a entender as coisas, eu estou vendo que ela é aquilo que ela se passa com ela, é uma coisa assim de reencarnação, eu acredito que seja, né? Agora que a gente vê, porque primeiro eu não tinha essa noção do espiritismo, essa coisa, faz uns 8 anos, 10 por aí, que eu comecei a ler e a ver, e aí entendi, sabe? Que a gente, quando é novo, a gente é muito. Você criou naquela igreja católica e tudo, o catolicismo não prega o espiritismo, né? É contra. Hoje eles já estão aceitando tudo, né? Mas antigamente não. Então, aí eu vejo quando a menina, eu penso de meu Deus do céu, isso é uma realidade, né? Acredito que seja, que ela está, de certo, para reencarnou de novo, para resgatar aquilo que ela fez lá, não sei como falar, Odilon. Então é interessante, né? Essa visão que a doutrina espírita nos traz, né? Dos dois planos, dos dois lados, e também a visão da pressão, né? Hoje, a mãe solteira, né? A questão da experiência fora do casamento não tem essa implicação tão forte quanto tinha nessa época. Essa época era muito mais difícil, né? Às vezes os pais expulsavam a menina de casa, né? Quando tinha... É, Era terrível, né? Era uma vergonha para a família, né? sim, é. Independente da posição social. Então era uma pressão muito forte em cima da mãezinha, aquela, né, que estava com a criança. E toda essa pressão também acaba levando ela a tomar certa atitude, né, de se acovardar, de fugir da responsabilidade e tentar um outro caminho que ela acha mais fácil. E não tem o conhecimento, né, das implicações que isso traz, né, dos comprometimentos, né? No caso aqui era um comprometimento com aquele espírito de uma outra vida. Então ele aproveitou aquela oportunidade que ela teve de um ato leviano, né, de engravidar, para que ele pudesse ir vir, e seria um suporte para ela poder enfrentar a situação, né? Claro que envolveria lágrimas, sacrifício e tudo mais, mas seria a mãezinha ali aconselhando ela, né? Seria carne da sua carne, né? É claro que você vai passar por dificuldades, né? Mas você vai ter o suporte, né, nosso aqui da espiritualidade. Você vai ter essa criança, né, que vai ser também o seu amor, né? E vocês vão poder resgatar situações do passado. Mas ela não queria saber disso, não. Ela estava realmente decidida a proceder o aborto. A mãe falava, aconselhava, ela escutava isso indiferente. Porque foi um momento em que ela adormeceu e ela se afastou do corpo físico, então ali a espiritualidade se fez aparecer a ela, e estava ali então a mãezinha dela conversando com ela, tentando convencer ela a manter aquela gravidez. Então ela dizia assim: ouça, Cecília, né? Não fica indiferente a tudo isso, não se isole seu cérebro, seu coração ao benefício que está sendo ofertado a você, né? É uma oportunidade para que você possa
resgatar, né, com esse entezinho, né? Deus está te dando uma nova oportunidade, né, para que você possa resgatar. Então ela estava impassível, né? Aí então ela reagiu assim: mas por que você não disse isso quando você estava encarnada? Por que você não me deu esses conselhos, né? Não limitou as minhas ações quando você estava encarnado? Então aqui vem a explicação que a mãe, ela sentia-se culpada, e com uma certa razão, porque eles pertenciam a uma família assim de posses, de mais facilidades no campo material, e a mãe tentando proteger e dar muito amor à filha, ela exacerbou desse amor e atendia todos os desejos da filha, não permitia a filha ter responsabilidades, né? Dizia que ó, nunca me permitiste o trabalho, né? Me favoreceu ao ócio, né? A preguiça. Sempre me deixou assim acreditar que eu era superior às outras criaturas. Então me deste todos os privilégios. Então a mãe, enquanto encarnada aqui, aquele excesso de proteção que às vezes algumas mães têm, alguns pais têm com relação aos filhos, acaba sendo prejudicial à formação dela. E no caso a Cecília, ela teve toda essa proteção da mãe e acabou que ela não tinha responsabilidades. Ela era uma pessoa inconsequente na vida. Então, por conta disso que estava acontecendo aquela situação. E ela culpava a mãe. Ela dizia: oh, você é culpada também de eu estar passando por isso, né? Eu não vou desistir. Eu vou fazer o aborto, que eu não quero enfrentar a vergonha de ser uma mãe solteira. Então, a mãe chorava com amargura, agarrava a filha com veemência e pedia perdão para a filha ali naquele momento. Perdoa pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia, né? Era aquele amor apego, aquele amor exagerado que a mãe tinha, que não permitia que a filha crescesse. Então, ó filha querida, nem sempre o amor humano ele avança vigilante. Por vezes a gente é dominado pela cegueira e cometemos erros clamorosos, né? Que só depois que a gente desencarna é que nós vamos perceber o mal que fizemos. Então, pedia perdão ali para a filha pela formação que ela tinha dado para a filha, pelo excesso de ternura, né? Que ela errou, né? Pelo excesso de proteção. Então, agora que eu estou aqui no plano espiritual, eu tenho uma visão mais clara das coisas. Então, às vezes acontece também isso. Então, em todas as ações, né? A gente tem que considerar assim: Deus é justo, né? Então, atenuantes e agravantes, né? Ali há toda uma pressão em cima daquela moça. Ela, é claro que ela poderia decidir manter a gravidez, né? Manter o nascimento da criança, mas também tinha uma pressão muito forte, né? Que envolvendo ela, que também levava ela para um outro caminho. E ela não tinha uma formação equilibrada, e por conta disso, então, ela estava à mercê daquela situação. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Luiz Sérgio, né? Deixe-me Nascer, ou ler o livro, né? Tem um livro também, e no início... Não li esse livro e eu quero ler, então Deixe-me Nascer é o título? Do Luiz Sérgio, que o livro todo ele trata sobre o aborto. E tem uma passagem no início do livro que eu acho bem interessante, onde uma moça, né, ela está sentada à mesa, assim, com toda a família, e ali a família, assim, aquela família, assim, de benquista, né, na sociedade, de bom relacionamento, e ali estão debatendo a moça que ela está grávida, e ela não é casada. Então o pai ali, principalmente o pai, está pressionando ela a fazer o aborto, que é uma vergonha para a família se ela ter aquela criança, né?
E então ela está ali assim, acabrunhada, né, cabeça baixa, e a família pressionando ela a proceder ao aborto. E aí então mostra depois uma outra cena onde ela adormece e ela vai para o plano espiritual. E lá ela encontra a avózinha dela, né? Aí elas começam a conversar, a avó fala bem assim, então você está lembrada, né? Que é o amor que nos unia, né? Quando eu estava encarnada, e você era minha netinha querida, e a promessa que nós fizemos uma para outra, que eu ia voltar com você. Pois é, essa criança sou eu, né? Que tô voltando para você. Então, no filme o aborto acontece e tudo mais, né? Mas olha só, né? O compromisso, aquele amor que unia as duas, né? E a filha ali estava rejeitando a avó que ia reencarnar. Então são essas coisas que às vezes a reencarnação ela nos oportuniza, que às vezes a gente não percebe. Então sempre é oportunidade, sempre é uma nova forma, né, da gente avançar e crescer. Nesse caso aí, ela estava decidida, né? Então a espiritualidade ali agindo, tentando fazer com que ela voltasse atrás, e ela dizia: não posso mais, né? A enfermeira sendo incluída por Calderaro, ela dizia: você não quer esperar um pouco mais, né? Você está fraca, né? Já passou pela situação, né, dos chás e tudo mais que tomou para expulsar o feto, então você está enferma, vamos esperar um pouco mais para o procedimento, quer dizer, para ela pensar mais e de repente resolver manter aquela gravidez. Ela dizia: não posso mais, eu quero que intervenha agora, não quero perder um minuto. E diante dessa decisão dela firmeza que ela tem, então a enfermeira fez o procedimento. Né? Tirou o feto, os pedaços e tudo mais, e teve uma complicação ali, e a hemorragia começou a acontecer, né? A criança ali, agora ela já não estava mais chorosa, mas estava com muito ódio da mãe, né? Se agarrando ali à questão do cérebro, e o André Luiz, como ele é médico, ele faz toda uma descrição do panorama fisiológico ali que acontece, e aquela criança, a influência que ela faz no cérebro e nas artérias, provocando aquela hemorragia, e vem então o desencarne da mãe. A mãe morre também, morre a filha, a criança, e morre a mãe também, né? Um pouco até pela própria feto ali, né, que estava com muito ódio agindo. Então ali agora, a partir daquele momento, os dois iam estar unidos pelo ódio, né? Sendo um escravo do outro pelo ódio no plano espiritual, né? A espiritualidade tentou fazer o possível, e ela odeio, ela dizia, né? E o processo hemorrágico era violento e abundante, né? Fluxo hemorrágico ali. Então ela estava partindo para o plano espiritual, e a criança ali falava: vou me vingar, você vai pagar por isso, eu não vou te perdoar, né? Não me deixou voltar à luta terrena, então eu agora, você vai pagar pelo que está me fazendo, por estar me renegando, porque não me permitiu que a gente se unisse pelos laços do amor, então agora vai ser pelo laço do ódio. Então ali então aconteceu o desencarne, né, daquele espírito, e eles então iam proceder, né, aquela obsessão recíproca, né, por muito tempo, né, até que eles se resgatasse, se aproximasse novamente, né? São duas coisas que nos unem, uma pessoa a outra pessoa: o amor ou o ódio, né? O ódio também. O ódio faz a pessoa se aprisionar a outra, né?
E é o que aconteceu ali. Aqui na nossa lei terrena, aqui, para todo mundo, sem pensar na lei divina, o aborto, pensam-se que é só expulsar um feto e pronto, né? Mas ninguém pensa as consequências daquilo, né? E a consequência não é só a consequência da saúde, que tem consequência na saúde da mulher, mas se fosse só aquela consequência de saúde, estava bom demais, aí era uma maravilha, né? Mas as consequências, ó, quantas e quantas vezes maior do que aquela consequência da saúde, é uma gotinha d'água no oceano, é, em vista da consequência depois da espiritual, porque a gente não sabe, ninguém sabe o, que aguardaria aquele espírito na Terra, né? Às vezes ele tinha uma missão grande ou uma necessidade muito grande de estar aqui na Terra. Então, ninguém sabe. Então, isso aí a gente tem que explicar para as pessoas jovens sobre isso aí, sobre quando a gente vê uma pessoa jovem querendo dispor, tem que explicar. Eu sempre, quando vejo uma menina querendo jogar fora, aí eu falo, você não sabe o peso que é, querida. Deus me livre, nem pensa numa coisa dessa, nem pensa. Além da saúde, tem coisa muito mais pesada em cima disso aí. É mesmo. Eu penso assim que também o importante é a gente saber, né, que todos ali, né, sofrem, né, afeto, a mãe, a família, né, por conta desses preconceitos, né, que a nossa sociedade ainda mantém e que acaba que pressiona a determinados atos que provocam esse tipo de coisa, né? Então, sempre a gente tendo esse olhar amoroso, né, para todos, né? O espírito reencarnante, a mãezinha, né, que sob a expressão do marido, dos pais, né, da sociedade, comete esse ato, né? Também tem isso. E então todos ali, né, tem atenuantes e tem agravantes. Então a gente considerar que Deus é justo, né? Nada de condenar, né, de criminalizar. Eu acho que isso é muito sério, né, também, né? Por outro lado, né? Ali todos estão sofrendo, né? São fraquezas, né? A pessoa não conseguiu enfrentar aquela situação, né? Se acovardou diante da perspectiva futura de ter uma criança e tudo mais e fugiu ao compromisso, né? E isso também, claro que não é uma coisa certa, mas também tem as suas argumentos, né? Suas formas, né, de entender também que sofre. É igual na questão do suicídio, né? Imagine uma pessoa que chega ao ato extremo de tirar a própria vida, quanto sofrimento, né, não está envolvido dentro dela para que ela chegue a esse processo final. O Muito bem. aborto é um homicídio, né? Um homicídio em que o sujeito ele não tem defesa. Não Porque tem defesa. quando no homicídio comum de pessoa grande, adulta, ele pode, às vezes, se defender. Agora, um feto, ele não tem defesa, ele depende daquela Sim, mãe. Agora, a própria mãe, mata. É um crime cabuloso de grande. é muito Se não tem difícil. um tamanho, é grande demais. Muito Enorme, complicado, enorme, realmente. sem defesa. Só a pessoa que deveria defender é a própria que estava matando, né? Para ver, né, como é que ainda a gente precisa avançar, né, nesse caminho nosso da evolução, né, do entendimento. A gente ainda
tem muita perversidade dentro de nós, né? Nós ainda temos muita coisa a resolver, né? Conosco mesmo. A gente tem que ver que nós somos um produto de nós mesmos, porque o que eu faço para mim, eu faço, a que eu faço para o outro, eu faço para mim mesma. Então, por exemplo, se eu abortar uma criança, eu não fiz mal para aquela criança, não, fiz para mim mesma. Eu não fiz para a criança. É claro que a criança sofreu, mas o mal grande foi para mim própria. Então, a gente nunca faz nada para o outro, só para a gente. O bem a gente faz para o outro, a gente retorna para a gente, o mal também, e assim por diante, porque a gente está fazendo é para a própria pessoa da gente. O dia que todo mundo entender que a gente não faz nada para os outros, a gente faz é para a gente próprio, aí parece que melhora mais, porque eu fazer o mal para mim própria, eu penso 2 vezes, né? E aí para o outro, não. Para o outro dar um soco no outro, aí pronto. Não dói nada, mas dar um soco em mim próprio dói. O mal permanece dentro de nós, dependendo da nossa vontade também, né? Ainda que a gente cometeu um ato, a gente pode melhorar a nossa condição, né? E a nossa melhora, ela é muito pequenininha. De cada encarnação que tem, você melhora milímetros, pouquinha coisa, né? Mas somando um com o outro, muda, vai até mudar. Vai. Devagarinho nós vamos avançando nesse caminho. Eu li um livro que chama O Emborrecido. O Emborrecido, ele levou séculos, milhares de séculos para poder entender o erro. Para entender, não é para evoluir assim, para ficar bom, não. Ficar grande, não. Entender só. Levou milhares de séculos. Coitado. Então, a nossa evolução é assim, é de pouquinho em pouquinho, um dia a gente chega lá. Bom, então com esse a gente encerra o capítulo 10, né? Que na verdade nós estávamos lembrando da semana passada, como a gente não viu, né? Nós fizemos ele um pouquinho mais extensivo para a Dona Diva e a Dona Lalinha recordar não, né? Ver pela primeira vez. E o capítulo de hoje é o sexo, o título é o sexo, é o capítulo 11, que nós vamos ver ele com mais profundidade na próxima semana, porque o nosso horário já está avançando, e nós deixei de propósito mesmo, para que a gente veja ele com mais detalhamento. Aqui também é um tema, né, uma temática bastante complexa, né, para a gente analisar. Então, esse capítulo trata de uma palestra, né, que o Calderaro está fazendo, depois deles ter passado pela situação ali da Cecília, né, e a questão do aborto e tudo mais. Ele trouxe lembrando que nós estamos estudando a questão do cérebro, né, que é o cérebro triuno, aquelas 3 partes do cérebro, né, o cérebro futuro, né, o presente e o passado. E aqui então ele traz essa questão do século, dizendo que ele é um dos pontos, né, que leva as pessoas à loucura, né? E a senhora pode fazer a oração final para nós? Posso. Ok. Vamos continuar sempre com o nosso pensamento elevado aos céus. Agradecer a Jesus essa oportunidade que nós tivemos hoje, desse aprendizado de hoje. E agradecer por tudo que Deus e Jesus têm feito na nossa vida, nos dando essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, para que possamos caminhar cada dia mais um pouquinho mais para perto de Jesus, mais para perto das coisas melhores da vida, porque a nossa vida não para aqui. Obrigada, Jesus, por tudo, e pedimos a Ti, ó Mestre Jesus,
que continue sempre nos abençoando aqui na Terra, nos dando força, coragem e perseverança para que possamos caminhar mais perto de Ti. Obrigada, Jesus, por tudo. Pedimos que ampare a todos nós que estamos aqui presentes, a família de cada um de nós, a família do Odilon, da Dona Diva, a minha família. Abençoe também aquelas pessoas que hoje, nesse momento, estão passando por dificuldade de guerra e de doença, de todo tipo de intempéries da vida. Obrigada, Jesus, e esperamos que no próximo do sábado nós possamos estar aqui novamente reunidos e continuarmos com esse nosso aprendizado.